Olá, agitadores! Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do Agitaí e hoje a gente está aqui com essa maravilhosa Bia Alves, fotógrafa. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão do quanto é importante fotografia, memorizar esses momentos, né? A gente antigamente, quantos álbuns de fotografias a gente ficava vendo em casa. Hoje em dia está tudo mais digitalizado, né? Mais celular e tudo, mas a importância de registrar esses momentos. Então hoje, agitadores, a gente vai estar aqui conversando com a Bia, né? Ela é uma mulher incrível, uma fotógrafa maravilhosa, seguindo os passos da mãe dela, né? Acho que isso é o que mais traz orgulho, né? Quando a gente vê que tem pessoas na nossa família e a gente segue esses passos, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Olá, eu sou a Bianca, mais conhecida como Bia Alves. É um prazer estar aqui. Queria muito agradecer o convite da Mai, agradecer o convite do Agitaí. E é isso, eu sou fotógrafa, contadora de histórias, como prefiro ser chamada, prefiro definir isso que venho fazendo como contação de histórias. E é isso, estou muito feliz por isso. E você fez, né, curso de fotografia no Centro Europeu, correto? Sim, eu dei início, na verdade, à minha carreira de fotografia de uma forma bem autônoma, assim. A fotografia ela entrou na minha vida de um jeito muito intuitivo. Acho que começar a partir de cursos não é muito bem definir essa trajetória, né? Então eu comecei com a fotografia porque eu comecei sendo artista, né? Eu comecei com teatro desde muito nova, uns 12 anos de idade. Migrei do teatro para a dança. E aí foi nesse momento da dança que eu comecei a fazer o registro de pessoas, né? Antes eu fazia muito registro de natureza, fotografia de natureza, gostava muito, né? Sempre gostei de estar muito em espaços verdes e de ver coisas bonitas, né? Eu acho que a fotografia ela começa daí. Quando eu comecei a enxergar coisas bonitas e querer guardar aquilo de alguma forma, querer ter como lembrar daquilo para além da memória mesmo. E aí foi que eu comecei com a fotografia de natureza, fotografar esses espaços. E aí trouxe isso para esses espaços artísticos também. E aí passei por muitas frentes de artes, assim, teatro, dança e tudo que eu ia fazendo meio que um pouco de tudo. E aí, quando eu encontrei a fotografia, foi o jeito que eu tive de amarrar tudo isso, sabe? Contar essa história. Eu sempre fui meio introspectiva, então muito mais observadora. Fico muito confortável nesse espaço de observar e contar, né? Então, aí que a fotografia entra e acaba amarrando bem essas artes que eu faço e que eu trabalho. Enfim, e aí, né, ao longo disso tudo, fui encontrando a fotografia autoral. Dentro da fotografia autoral, acho que foi o que mais me identificou e me deu espaço para contar essas histórias de forma natural e autônoma também, né? Para muito além de uma técnica ou de apertar e registrar um momento, mas como que eu contaria a história daquilo que eu via e vivia, né? Porque a fotografia ela sempre esteve muito ligada às coisas que eu vivi. Apesar de fotografar para outras pessoas e outras coisas, o que me traz muito prazer e o que me define enquanto artista é porque desde que eu comecei a fotografia ela conta a minha história e está dentro de coisas que eu vivo, como, por exemplo, hoje em dia eu fotografo eventos e como os melhores eventos que eu fotografo, o que eu mais gosto de fotografar é o que eu tenho contado dessas histórias. E aí, depois disso, depois da fotografia autoral, desses cursos de fotografia autoral, depois de muitos anos querendo muito esse curso, porque eu sempre quis muito fazer esse curso no Centro Europeu, eu tive essa oportunidade de fazer parte de uma turma master deles. E aí, minha última formação, né, na fotografia foi esse curso de fotografia master do Centro Europeu, que foi onde eu acho que eu acabei selando algumas técnicas também, né, e acho que dando um norte mais dentro de um método para esse trabalho também, sabe? Que sempre aconteceu de forma muito intuitiva, muito autodidata, e aí esse curso ele foi o que acabou selando isso um pouquinho. E até linkando, né, com a questão do seu curso, os métodos que você aprendeu, a gente vê que você também faz muita fotografia de rua. Para quem não sabe, gente, essa daqui é uma mochileira nata, né? Viaja aí bastante pelo Brasil também. E eu acho interessante que é a questão também do storytelling, tudo que você traz com essa contação de histórias, né? Eu sigo o perfil dela, vejo assim a sequência de fotos, o que às vezes não está claramente dito em escrita, mas claramente uma sequência daquela história que você viveu. E são histórias que se atravessam, né?
o método, mas também a artista que está fotografando ali, né? Então, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho também essa questão de, né, você ter viajado tanto, ido para o Nordeste, as histórias que você conseguiu que te atravessassem, né? Porque tem aquela questão de você não invadir o espaço do outro, você sentir isso, respeitar essa cultura. E como que foi para você esse choque de cultura de tantos lugares que você foi conhecer e contou a sua história? Acho que a fotografia foi uma ferramenta que me abriu espaço para viver e conhecer histórias dentro desse período também. Ela foi uma das chaves cruciais assim para viver as coisas que eu vivi nessas viagens. Porque, enfim, quando eu comecei esse mochilão foi de uma forma um pouco despretensiosa, assim, e sem saber muito bem. Eu acho que eu estava num momento profissional meio complicado também, meio sem entender para onde essa fotografia caminhava. Estava num momento de transição de vida muito brusco, assim, naqueles momentos de virada de chave da vida, assim. E aí fui me meter nessa viagem. E quando eu cheguei lá, o engraçado é que justamente por ser uma pessoa um pouco introspectiva, a fotografia ela foi o que me abriu portas para viver e conhecer essas histórias. Então, quando eu chegava num espaço, comecei esse mochilão pelo Nordeste, né? Então foi por lá que eu viajei. Quando eu chegava nos espaços falando da fotografia, era o momento que as pessoas elas se abriam para contar essas histórias e se disporem mesmo a estar na frente das minhas lentes, assim. Então foi uma ferramenta muito legal, assim, sabe? Eu já vivia essa ideia de contar a história através da fotografia, mas acho que nunca foi tão intenso quanto foi nessa viagem, assim, porque acabava que a câmera ela era a extensão do que eu era para essas pessoas também, sabe? Então era chegar num espaço, conhecer essas pessoas e de forma muito rápida e muito intuitiva elas se abriam para ter essa história contada, né? E eu acho que foi quando eu percebi que as pessoas gostam de ter suas histórias contadas, sabe? Então hoje assim, você estava até falando sobre a velocidade do digital, a velocidade desses meios, e eu acho isso muito legal também. Mas a fotografia ela tem um quê muito vanguardista também, do registro da história, sabe? Tanto que quando eu vinculo isso com a minha história, quando eu comecei a fotografar, que foi muito nova, assim, que eu tive esse contato, a minha primeira lembrança da fotografia é estar com a caixinha da minha mãe nas mãos, ou os álbuns dela nas mãos, e como a gente gosta de contar a história por trás daquelas fotos. E a fotografia ela é muito sinestésica também, né? Então, assim, não é só o falar dela, não é necessário que eu escreva sobre ela, mas ela por si só ela fala, ela por si só ela demonstra esse sentimento, ela te conta uma história, ela te traz na memória, né? E as pessoas elas gostam de ter as histórias eternizadas, sabe? Eu acho que é aí que foi esse grande feeling da minha fotografia também, sabe? De entender muito mais do que eu gostava de fazer com ela, que é justamente selando de novo isso, o contar a história das pessoas, que as pessoas se vejam eternizadas, né? E isso aconteceu lá através dessas fotografias de rua, desses registros de rua e também da fotografia de mulheres, que eu já trabalhava com isso aqui, já fazia isso aqui, mas lá eu desenvolvi métodos muito interessantes assim para essa fotografia de mulheres, né? Porque a gente está muito acostumado à fotografia de mulheres que a gente vê no Instagram, mulheres que são instagramáveis, né? Mas outras mulheres também gostam de ser vistas através dessa fotografia, sabe? E elas gostam de ser vistas como elas são, elas gostam de olhar para essa fotografia e entenderem como elas são ali naquele momento, sabe? E a ideia dessa fotografia é atemporal mesmo, sabe? Que não é uma fotografia super editada, mas é uma fotografia bonita que ela vai olhar agora, ela vai olhar no que vem, ela vai olhar daqui a 20 anos e ela vai se reconhecer naquela fotografia. Acho que tem muito a ver com essa fotografia de natureza também, sabe? De Sim. entender que nós fazemos parte integral dessa natureza também. Nós somos integrantes dela e aí ver essas mulheres que não se viam, não se enxergavam, ter a possibilidade de posar na frente de uma câmera de uma forma muito orgânica, muito natural. Então, foi isso, assim, acho que essas viagens e encontrar com essas histórias, encontrar com essas pessoas, deu um norte muito gostoso também para o meu trabalho, muito legal, assim, e hoje me coloca como artista da fotografia também, sabe? Que eu acho que sempre foi muito essa busca dessa briga que a gente tem às vezes com a fotógrafa. Ela é profissional, ela trabalha com isso, então é uma profissão, mas ela também é uma arte, sabe? E a minha busca sempre foi por me consolidar como artista da fotografia, que acho que é o que me faz feliz. Então é isso. E até linkando, né, com a parte que você falou da questão de fotografar a mulher, é questão do empoderamento, é questão da pessoa se ver, contar a história dela.
E eu até queria que você dividisse um pouquinho sobre as histórias dos retratos que você fez, né? Que até acompanhou o seu TCC, explicar um pouquinho de como que foi para você a sua história, que foi atravessada num período difícil para você, mas o quanto você conseguiu fazer isso em uma arte. Então, esses aqui são alguns dos registros. Segura aqui para você. Essas aqui são parte de um trabalho, não sei se dá para pegar outro ainda, né? Mas já tá. São parte de um trabalho que eu fiz desse TCC do Centro Europeu. O restante dele está no meu Instagram, então caso vocês queiram olhar. E ele é um trabalho que ele é a essência, acho que de tudo isso que eu venho fazendo. Assim, foi um trabalho de autorretrato. A ideia não era que fosse autorretrato, mas nessa época eu me acidentei, rompi os 2 ligamentos dos pés e tive que fazer esse trabalho dentro de um quarto fechado. Então, a ideia dele, né, justamente é unir fractais da natureza a essa imagem do próprio corpo. Assim. E acho que teve muito a ver com como eu estava construindo a minha identidade como uma mulher latina, mestiça. E acho que foi um momento de identificação muito crucial na minha vida. Então, me ver nessas fotos, ver meus traços, ver essas pinturas, elas definem muito de como eu gostei de me ver, e eu acho que eu quis estender muito isso para outras mulheres também. Tanto que eu desenvolvi muitos outros trabalhos a partir desse trabalho depois, que foi uma fusão de como se enxergar como parte dessa natureza, né? Através do caos, que é toda essa natureza, né? Eu trouxe essa teoria do caos, que dá para ver aqui muito a ideia dos fractais, né? Dessas reproduções de padrões naturais mesmo, e trazer isso para o meu corpo, trazer isso para a minha imagem, trazer isso para como eu gostei de me ver nelas, e eu pensei, nossa, queria muito que mais mulheres conseguissem se ver dentro desse poder, dentro dessa parte da natureza, que acho que a gente se desvincula muito disso, vivendo em cidades e tudo mais, e a natureza sempre foi um chamado muito forte, sempre teve um apelo muito forte dentro do meu trabalho, e esse trabalho ele fala muito sobre isso assim também. Essa aqui é uma outra foto que eu gosto bastante, vou deixar ela aqui. Que é isso, assim, como se enxergar como parte integrante de um todo, assim, eu acho que isso transforma muito a nossa vida e o nosso olhar sobre nós mesmas, né? E isso foi muito potente, porque eu consegui trazer isso para muitas outras mulheres, assim, recentemente eu fotografei uma mulher de 63 anos que ela nunca tinha feito um ensaio fotográfico na vida, assim, e eu tenho uns depoimentos incríveis dela, assim, de como, com 63 anos, ela ainda conseguiu viver uma virada de chave a partir da própria imagem, a partir desse auto-amor, né? É muito difícil a gente, enquanto mulher, buscar se amar todos os dias. E fazer parte desse processo, para mim, é a coisa mais incrível. Assim, acho que é o que me sustenta dentro desse trabalho até hoje. E é isso. E até falando, né, sobre os seus quadros, a sua história, tudo que se atravessou, ele também, todos os seus quadros tiveram em exposição no Centro Europeu, né? Sim. O quanto foi impactante para você, por exemplo, pessoas, até mesmo aleatórias, não que entendo de fotografia a fundo, o quanto foi importante, assim, impactante para você ver as pessoas passando pela sua obra de arte. Foi incrível, né? Eu sou uma mulher periférica, mestiça, que passei na frente desse Centro Europeu por anos da minha vida sonhando em fazer esse curso. E depois de muitos anos, estar lá dentro, exposta, fechando esse curso com uma nota máxima, né? Foi uma conquista gigante, assim, né? E a partir de um trabalho que acho que nasceu muito do meu coração, né? Acho que isso que é uma das coisas que foram mais incríveis dentro disso tudo, né? Você conseguir levar para um espaço como o Centro Europeu um trabalho que nasceu nada menos do que da tua vivência, da tua vida, e acho que também, assim, eu não queria ter feito esse trabalho como um autorretrato, mas foi muito legal também ter visto esse trabalho como um autorretrato, se ver naquela parede, acho que da forma mais pura que eu já me vi dentro de um retrato, né, que são esses retratos que eu fiz. Então foi uma conquista gigante, assim, sair de um espaço periférico para um espaço central, com um trabalho desse, sabendo da jornada que eu passei para estar ali, sabe? Então, realmente não teve preço. E até linkando também essa parte, você é uma pessoa que consome exposições, museus, você consegue ir, né, no seu cotidiano, toda a questão de cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu trabalho, você consegue linkar tudo isso também com o seu lazer de ir nesses espaços? Ah, muito, assim, acho que é uma questão de dar prioridade a isso, né?
Fotografia é estar em constante estudo, arte, né, é estar em constante consumo, assim. Então, não só de espaços de museus de fotografia, mas também, né, acho que é muito importante, mas estar em contato com a arte de todas as formas possíveis, sabe? Vendo isso em todos os espaços onde a gente pode ter acesso. Acho que é muito importante ocupar esses espaços para continuar se mantendo em movimento e vendo a sua arte progredindo com o mundo também, sabe? E acompanhando o que der. É isso. Gosto muito de estar tanto em cinema, né? Acho que aqui em Curitiba a gente também tem um espaço muito legal no Cine Passeio, que acho que é até uma das recomendações legais a se fazer, que é um cinema que ele é bem mais baixo custo do que em shoppings, por exemplo, e sempre tem filmes muito legais em exposição, né? Muito interessantes, filmes que já estão mais voltados para a área cinematográfica mesmo, a área de arte, de construção artística, então é bem legal. É isso. E até, né, linkar tudo isso para vocês. Hoje a gente quer fazer um convite especial para você, se você topa e conhecer o Museu de Fotografia aqui em Curitiba. Bora, claro! Vamos nessa! Então vamos lá, time, para vocês conhecerem também o museu? Então, agitadores, como prometido, no final da entrevista com a Bia, a gente convidou ela para vir conhecer o Museu de Fotografia. É um museu gratuito, pessoal, tem um horário flexível para visitas, funciona no sábado, domingo e feriados, e é gratuito. Então, também é próximo ao Largo da Ordem, ao Shopping Miller, ao passeio público. Então, tem bastante ônibus que passa aqui por próximo, tem estacionamentos aqui na rua. Então, é uma acessibilidade da gente vir conhecer, principalmente esses espaços gratuitos que tem dentro de Curitiba, né? Então, Bia, o que você achou do museu e principalmente das obras do Lucas Pontes? Achei muito interessante, assim, muito legal que esse espaço seja tão acessível. E acho que vale muito a pena vir conhecer, não só por ser um espaço incrível, mas porque a equipe do lugar também é muito interessante, deram uma baita de uma assistência. A exposição do Lucas Ponte é muito incrível, é uma exposição muito legal para quem está começando e entrando nesse universo da fotografia, porque é uma exposição muito didática. Então, quando vocês entram na exposição, vocês já entendem o objetivo do autor, já entendem o que eles têm, né, folhetos explicativos sobre a obra, sobre a vida do autor. Então, eu acho que a arte da fotografia é isso também, né? Para além de você ver as obras, você começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, ter essa perspectiva diferente. E acho que esse espaço aqui é um espaço muito legal para se começar com isso. Muito válido, sim, vir aqui. Quero agradecer o convite. Venha mais vezes. Virei. Então, a gente convida vocês a virem conhecer o espaço e vamos mostrar mais algumas coisas para vocês. É isso.